Achei. Pronto. Tá gravando. Legal. Gente, boa noite para vocês, né? A gente está aí na nossa segunda sessão do Parent Coaching. Eu disponibilizei as ferramentas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha nas ferramentas que eu coloquei, que são as ferramentas que a gente vai trabalhar hoje. E a gente vai avançar então, né? O pessoal ainda não entrou, mas de qualquer forma eu já vou avançando para a gente poder não atrasar com o horário, tá? De qualquer forma, sim, todas as sessões são gravadas. E aí, logo no dia seguinte, eu já disponibilizo para vocês lá na área de membros, tá bom? As sessões, né? Para assistir quantas vezes forem necessárias e a gente conseguir avançar, né? Deixa eu ver aqui no chat. Boa noite, Irene. Eu pensei que fosse você que estava compartilhando a tela, mas não era. Então, te mandei uma mensagem, mas desconsidera. Eu recebi, né, bastante, aí recebi de alguns de vocês o teste do ViaME, né, recebi por e-mail, foi bacana. Esse teste, ele é um teste super bacana, inclusive, Irene, para você poder aplicar com os adolescentes, tá? Tem um autor americano que eu sigo, e ele aplica o mesmo teste. Eu estava lendo, depois é um livro que eu comprei na Amazon, e ele é em inglês, tal, mas ele estava aplicando esse mesmo teste. Ele é especialista em adolescente, e ele aplica esse mesmo teste num programa que ele tem de imersão que custa $5.000, assim, é um programa super caro, mas ele estava disponibilizando eu consegui, né, uma amiga minha que fez essa certificação lá fora, falou que ele estava vendendo as apostilas, e eu consegui comprar as apostilas. E o teste que ele usa para poder ver as forças dos adolescentes é esse ViaME. E hoje que eu vi, eu estava folheando a apostila para poder, enfim, né, fazer um processo de coaching aqui com um adolescente, e eu falei, olha que interessante, ele usa o teste ViaME para poder fazer com que os jovens consigam ver as forças dele. Inclusive lá, né, no teste tem o TEAM, né? Então, quando você entra, tem lá adulto e tem adolescente. Eu não sei se quando você fez, você viu, Irene, mas lá tem, tá? Então, você pode usar, você falou que estava fazendo aquele evento, desculpa até eu não ter te respondido, mas hoje meu dia foi uma loucura. E você pode usar ele e você pode pedir para eles fazerem a versão teen e não a versão adulta, tá? Porque tem as duas lá. Então, para quem trabalha com adolescentes também fica a dica que o ViaME, ele tem lá uma versão para adolescentes, é exclusivo para adolescentes. E tem uma versão para adulto. Tá? Então, se vocês quiserem usar, também fica a dica que dá para usar, tá? O importante do ViaME, principalmente para os adolescentes, mas para os pais também, porque, de uma maneira geral, é sempre assim, né? É que quando a gente começa esse processo de investigação, né, de nós mesmos, a gente nunca sabe falar da gente, né? Então, fica muito difícil para a gente acessar, às vezes, qualidades e características que são importantes para o nosso processo de autoconhecimento, principalmente o adolescente. Então, usar essas ferramentas, né, como ferramentas de autoconhecimento para... Boa noite, Ana, boa noite. Eu só vou pedir, gente, para vocês manterem os áudios fechados, tá? Até por causa da gravação. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só mandar aqui pelo chat que vocês querem falar, ou levantar a mãozinha que eu desmuto vocês, tá bom? Bom, então, assim, os testes, eles são importantes para isso. A gente falou bastante na primeira aula essa questão da importância da investigação, de uma investigação bem feita, com ferramentas adequadas, e o quão importante é a gente começar todo o processo dentro dessa investigação. Então, a gente viu algumas ferramentas de investigação. Ana, é porque minha tela está compartilhada, então, às vezes, fica aqui do ladinho, dependendo da tua configuração do Zoom, vai ficar aqui do ladinho ou não as pessoas, tá? Mas é porque minha tela está compartilhada, por isso você não está vendo todo mundo.
Eu sei que tem uma maneira aí no Zoom de você ver de um jeito ou de outro, numas telinhas aí, mas aí precisaria configurar direitinho. Mas tudo bem, se você está me vendo, ok. É o que importa por enquanto. Bom, então a investigação é o que eu falei para vocês. Eu geralmente demoro de 2 sessões, né? De 2 a 3 sessões para fazer processo de investigação, mas eu procuro fazer em 2 sessões para que no decorrer do processo, se a gente precisa usar mais algum tipo de ferramenta, eu tenha sessões extras aí para poder trabalhar mais especificamente alguma coisa. O ideal é que sejam 2 sessões de investigação, mas se você sentir que a investigação ainda não foi concluída, não é interessante avançar, porque todo o processo fica comprometido se a gente não consegue extrair do cliente aquilo que a gente precisa para poder avançar com o processo. Porque agora, aquelas ferramentas anteriores que eu falei para vocês, elas eram ferramentas de descoberta, né? Que do ciclo do processo investigativo é a descoberta. Agora, a gente começa, a partir da 3ª sessão, a entrar no processo de sonho, no ciclo de sonho, que é quando a gente, de fato, começa a estruturar com o cliente o que é o objetivo dele, como é que a gente vai trabalhar com o objetivo dele, qual é especificamente o objetivo dele. Então, é importante, claro, a gente vai fazer as perguntas e a gente vai tentar ser o mais objetivo possível e fazer com que o cliente nos dê a melhor resposta possível. Mas, efetivamente, o nosso plano de ação, ele começa aqui, tá? No plano de sonho, tá? E uma ferramenta que eu uso muito, que eu gosto muito, na verdade, eu sempre mesclo 2 ferramentas aqui, né? As 2 juntas é que eu vi resultado. Eu já tentei elas são ferramentas, na verdade, que foram dadas separadamente na minha formação, tá? E até bem separadas mesmo, desatreladas uma da outra, mas no meu processo eu descobri ser eficiente se usadas juntas, tá? É aquela questão, muitas vezes a gente tem um arsenal de ferramentas e a gente não consegue usar, ou ela não funciona, né, da maneira certa para aquele determinado processo. Então, eu fui descobrindo dentro desse processo o que é que estava funcionando para pais, né? Como é que eu conseguia, de uma maneira rápida, em 10 sessões, extrair tudo que eu precisava e causar transformação na vida dos pais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, do Plano de Ação SMART, é uma ferramenta de coaching conhecida, mas eu vou trazer de uma maneira diferente para vocês, tá? Que é ela adaptada para o coach de pais e filhos. A ferramenta, e por que eu gosto de usar a ferramenta SMART? Para ser um norte, inclusive, para vocês, porque o cliente, ele sempre vai estar confuso sobre o que ele quer, como ele quer, né, da maneira que ele quer. Ele sempre vai dar para a gente respostas vagas e raramente ele vai dar respostas específicas. Então, o que eu estou colocando aqui? O objetivo do Plano SMART, ele é para que você tenha condição de especificar realmente o que você vai trabalhar com aquele cliente. Então, o Plano SMART, ele precisa ser específico, mensurável, realizável, relevante e temporal, né? Então, todas as vezes que você estiver fechando uma meta com essa família, com esse pai, com essa mãe, com esse adolescente, quem quer que seja, você precisa se assegurar que o plano é SMART. E eu digo por experiência própria, porque eu não usava. Às vezes a gente tem o conceito, sabe? A meta precisa ser específica, precisa ser mensurável. Mas quando você não coloca no papel, você acaba entrando na conversa do cliente e você não trabalha o quão profundo precisaria trabalhar para ter certeza, né, de que você vai fazer um trabalho relevante com ele, tá? E para que ele também tenha certeza do trabalho que vai ser feito com ele. Porque senão, já aconteceu comigo de eu começar a trabalhar e aí assim, ai, tá muito pesado, ai, eu não sei, tá, sabe? Ou eu senti que estava muito raso
E todas as vezes que aconteceu isso foi porque eu não trabalhei o meu plano de ação, ou seja, o objetivo do cliente da maneira certa. Tá? Então, trabalhar o objetivo é muito, muito importante. Então, eu dei aqui alguns exemplos que já aconteceu comigo, porque eu acho importante para a gente elucidar. Por exemplo, né? Você fala, você fez toda a investigação e aí você vai perguntar para o cliente o que de fato ele quer, né? O que ele quer dentro da família, no lugar daquilo que ele tem, né? Porque lembra lá naquela ferramenta de investigação, a gente tem o que está acontecendo, né? Qual é o ponto inicial e o que você quer no lugar. Então, o que ele quer no lugar é o que ele vai precisar te dizer com mais detalhes agora nessa sessão para você fazer o plano dele, né? Ou seja, para você começar a estruturar como é que eu vou fazer esse cliente atingir a meta dele, né? A Ana está perguntando, mas eu que faço? É você que faz numa sessão, Ana. Você vai fazer o plano Smart do cliente. E outra, você não vai explicar para ele, tá? Eu vou fazer o seu plano Smart, que precisa ser isso, isso, isso. Não. Você vai, dentro da sessão, né, conduzir com ele da seguinte maneira. Olha, na sessão passada, né, ou nas 2 sessões passadas, a gente fez uma investigação. E aí você vai pontuando o que ele te disse, o que é relevante para o processo. E aí nós chegamos à conclusão de que você tem essas forças, essas qualidades, de que a tua situação atual é essa e de que a sua situação desejada é essa. Porque lá no campo de descoberta, a gente já faz umas perguntas assim, o que você quer no lugar? Mas elas não são perguntas aprofundadas. Você não pode partir daquilo que ele falou naquele momento sem fazer a investigação completa, tá? E aí surge muito assim, por exemplo, ele fala assim, eu queria tanto ter uma família harmoniosa, né? Eu queria tanto ter paz na minha família, eu queria tanto que meu filho voltasse, pais de adolescentes, né? Que meu filho voltasse a ser o que ele era antes. E isso, na verdade, não é o objetivo SMART, tá? E isso de fato, assim, quando a gente aceita esse tipo de resposta, a gente está tornando o processo raso, a gente não está tirando do cliente tudo. Significa que ele não entendeu ainda o que ele quer e você precisa investigar mais com ele exatamente o que é. Então, quando você perguntar para ele, olha, agora efetivamente a gente vai começar os trabalhos e eu quero novamente perguntar para você o que você quer, né? O que você quer no lugar disso que você tem. Você já me falou isso, isso, isso. E aí ele vai ter a tendência de ser subjetivo. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui para gerar esses objetivos SMART, né? Então ele vai falar, eu quero ter uma família harmoniosa. Então você pode perguntar o que especificamente você quer dizer com ter uma família harmoniosa. Então me explica melhor, o que é ter uma família harmoniosa? Como é que você vai saber que a tua família está harmoniosa? Ele precisa detalhar isso para você. Tá? Eu quero ter paz na minha família, né? O que exatamente vai estar acontecendo dentro da tua família que vai te dar essa sensação de paz? Então, a gente precisa, né, fazer, como eu falei lá atrás, que a gente é sempre orientado para a pergunta, a gente precisa fazer com que o cliente, né, fale, mas ele fale exatamente o que ele quer, tá? Então, o que exatamente estará acontecendo, né? Ou na família, ou na tua vida, depende do que você vai trabalhar com esse cliente, mas o que exatamente vai acontecer? Ele precisa entrar ali na cena, né? O que significa tal palavra para você, né? O que significa paz para você? Porque paz é um valor, né? A gente vai falar de valor. E então você pode, por exemplo, explorar o que significa aquela palavra para o cliente, né? Você pode explorar com ele, por exemplo, né? Eu quero ter uma família mais harmoniosa, legal. Então, assim, quais atitudes, quais comportamentos cada membro precisa ter para você sentir que tem uma família harmoniosa? Como que é isso? Descreve mais. Às vezes, uma pergunta vai fazer super efeito para um cliente e não vai fazer para outro. O cliente não vai entender muito bem. Por isso que a gente sempre tem várias. Você pode, por exemplo, dentro de uma sessão, perguntar o que especificamente você quis dizer com isso e o cliente vai te relatar exatamente o que você precisa, ou ele vai
de novo, te dá um pouquinho mais da resposta, mas é uma meia resposta, e aí você precisa dizer, ok, mas o que vai estar acontecendo? Quais as atitudes, quais os comportamentos, né? Começando por você, né? Como é que você pode ser o agente da transformação? Por quê? Uma meta SMART, ela não serve se for para o outro, tá? Então, assim, você está tratando a mãe, e aí a mãe chega e fala assim, eu quero que o meu filho, né, seja como ele era antes. Eu quero que o meu marido faça isso, isso, isso. Então, assim, não é uma meta SMART. Por quê? Porque ela não está se responsabilizando, ela não quer algo para ela quer algo para o outro só, né? Então, a gente tem que gerar, por isso que eu coloquei essa última pergunta aqui, ó, que é, né, começando por você, quais atitudes você precisa ser para ser esse agente de transformação na sua família, tá? Então, a gente não pode deixar dentro de um objetivo que essa pessoa que a gente está fazendo, né, te dê um objetivo que não depende dela, que ela não sinta que depende dela. Porque é claro que dentro da família envolve outras pessoas, né? É claro que às vezes ela vai chegar com essa sensação de o meu filho, mas a gente tem que reverter para, ok, eu entendi que a família, a tua família harmoniosa, é claro que ela vai descrever o marido, o filho e tal, mas começando por você, que você precisa ter e fazer o teu objetivo para que você dê esse primeiro passo para ser o agente de transformação dentro da tua família, tá? Então, sempre a gente tem que puxar a responsabilidade, porque se a gente aceita só, eu quero que meu filho volte a ser como ele era antes, ele era carinhoso, ele me dava bom dia, boa tarde, ele saía comigo, enfim, ela pode falar uma série de coisas, e se você fala ok, ela não se responsabilizou, e a pessoa precisa se responsabilizar pelo processo, tá? Pais, principalmente, precisam se responsabilizar pelo processo, né? Precisam primeiro ser essa transformação para depois gerar a transformação nos outros membros da família, tá? Se estiver fazendo em grupo, né, com a família mesmo, legal, aí dá para cada um falar exatamente e chegar dentro de um consenso. Mas, às vezes, acontece muito de ser uma pessoa que vem buscar ajuda, né? E essa pessoa vai ter que realmente sentir que ela é esse agente de transformação na vida das outras pessoas da família, tá? Precisa ser mensurável, né? Então, a gente precisa também tirar desse cliente, né? O que ele vai ver, o que ele vai falar, o que ele vai ouvir, o que ele vai sentir, o que ele vai ter ou o que ele vai ser depois dessa transformação, tá? Porque o que a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar, tá? Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, eu queria muito emagrecer, né? Eu quero ter mais tempo com a minha família, né? Eu quero ter mais tempo com a minha família não é objetivo, né? SMART porque ele não é mensurável, né? É muito subjetivo isso. Eu quero ter mais tempo. Então, a gente precisa ter, ok, mas assim, de quanto tempo a gente está falando, né? Quanto especificamente você quer, né? Ou seja, quanto peso você quer perder, quanto tempo você acha razoável ter para sua família, né? Então, a gente sempre tem que ter uma métrica, tá? Eu quero trabalhar menos, né? Às vezes vem muito essa questão do tempo, né? Eu quero trabalhar menos. Tá, mas assim, quanto trabalhar menos você quer, né? O quanto seria esse trabalhar menos? Você quer trabalhar, chegar ao ponto de trabalhar meio período? Você quer, ou 2 horas estaria bom, né? Então, o quanto de tempo ali você quer, né? Dentro desse objetivo. Irene, você fez a pergunta em crianças, né? Mas assim, você está dizendo para atender a criança direto ou o pai dessa criança? Eu não entendi a tua pergunta. O pai. O pai da criança, né? Então, ele é que vai se responsabilizar, tá? Porque, por exemplo, esse pai dessa criança pode chegar lá e falar assim, mas o meu filho tá muito, né, tá com muita birra, tá com... Agressivo. Tá muito agressivo, né?
Então, quer dizer, o filho, você fala, ok, então você vai explorar. O que, que você quer no lugar disso? Né? Qual que é o teu objetivo? Ah, eu queria que ele fosse uma criança mais assim, uma criança mais assada. Legal, isso é bacana. Então, você força ela a te falar. Agora, quais as atitudes, começando por você, né? Você, que você vai ter que tomar para que o seu filho, porque filhos são espelhos, né? Então, a gente vai investigar o pai, tá? Você está disposto a se investigar e você se responsabilizar por essa mudança, né? Porque o teu filho depende de você, ele é criança, tá? Então, a gente sempre pega também o pai, sabe? A gente sempre mostra para os pais que eles precisam se responsabilizar pela transformação, tá? Que é através deles. Eles são os agentes de transformação. É isso que a gente precisa sempre estar colocando para os pais, tá? Ok. Aí, ok, eu coloquei aqui, né? Perguntas para mensurar os objetivos, né? Então, em quanto tempo você quer isso, por exemplo? Quanto especificamente você quer? Então, quer dizer, né? Legal, então, né? Eu queria que meu filho fosse menos agressivo, né? Então, é interessante colocar legal. E em quanto tempo você quer isso para você, né? Quanto tempo você acredita que você vai conseguir se dedicar para esse objetivo, para essa tarefa? A gente sempre tem que estar pedindo coisas que são mensuráveis, tá? Porque senão fica vago, a pessoa não vai se comprometer e muito menos vai fazer no prazo que você precisa que ela faça, tá? A gente precisa de prazos, a gente precisa de métricas, né? Então, por exemplo, o mensurável aqui no caso do exemplo da Irene, eu quero que meu filho seja menos agressivo, né? Então, você vai falar o que, né? O quanto menos agressivo, né? Que tipo de comportamento ele vai ter nesse lugar para você saber que ele não está sendo mais agressivo. Tá? Então, ela precisa descrever isso, ela precisa mensurar isso, tá? Que tipo de comportamento ela quer no lugar, tá? Porque senão a gente não avança, tá bom? Ele precisa ser realizável, né? Então, assim, ele não pode ser um objetivo nem muito fácil e nem muito difícil demais, né? Então, a gente também precisa evitar os extremos. O que eu vejo muito são os clientes dando objetivos fáceis, tá? Fáceis, né? Porque a gente também não quer ter trabalho, né? Então, dependendo também do processo, né? Não estou falando que isso vai acontecer em todos, mas é importante vocês ficarem atentos. Por exemplo, né? Dependendo desse processo, desse pai que quer ter tempo, a gente descobre no processo investigativo que ele não tem tempo, que ele não está presente para o filho, né? Que ele não está ali fazendo, de fato, sendo esse educador do filho. E aí a gente vai, né, fala, bom, o meu objetivo é que eu quero ter mais tempo. Então, a tendência é que, legal, então quanto, né? E aí ele dá assim, sei lá, meia hora por dia, tô chutando aqui, tá, gente? Mas assim, eles querem dar sempre um objetivo, colocar um prazo ou alguma coisa que seja fácil demais, né? Que a gente veja, que a gente está vendo dentro do processo que ele está ficando em cima do muro, ele não quer se comprometer tanto, né? Então, ele não pode nem ser tão fácil, né, que a pessoa não sinta realmente que está tendo a mudança no processo, e nem pode ser tão difícil que ela vai falar, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, tá? Então, é claro que no nosso papel ali de mediador de tudo isso, né, do raciocínio do processo, a gente pode, né, pedir, olha, mas você realmente acredita que esse tempo vai ser, você não conseguiria ter um pouquinho mais de tempo? Você acredita que você conseguiria mais X? A gente pode até fazer isso, mas a gente tem que também tomar o cuidado de não influenciar a ponto dele achar que está uma coisa absurda e ele não vai conseguir cumprir aquilo, tá? Então tem que evitar os extremos, né? A gente não pode ter uma meta tão alta e nem uma meta pequenininha que não vai ser frutífera, tá? Então, coisas que também não são realizáveis.
de novo aqui, né? Porque às vezes vem para cá, eu quero que meu marido me ame. Então, assim, não depende, é intangível isso aí. Então, não dá pra gente chegar lá e falar, eu só queria que ele me amasse, porque aí não depende dela, depende de outra pessoa, e assim, não dá, não é um objetivo realizado, né? Ou então, já aconteceu comigo, de falar, mas é que, tudo bem, então eu vou acordar mais cedo todos os dias, né? Assim, é muito fácil isso, né? Ok, mas o que mais, né? Dentro do objetivo que dá para fazer, que não seja, né, tão fácil assim, né? Precisa ser de fato um objetivo que seja inspirador, que seja grande o suficiente para causar impacto na vida dessa pessoa, tá? Que às vezes naquela roda da vida que a gente faz, aquela roda, né, de investigação, a pessoa fala, eu quero começar por essa área aqui. E ela vai te dar um objetivo que é um objetivo de meio, né? Não é o objetivo final. Então a gente precisa estar atenta para isso. Será que esse objetivo, ele é de fato um objetivo que vai inspirar, um objetivo que vai transformar? Ou ela está fugindo do processo, te dando um objetivo que é fácil demais, né? Um objetivo que é só uma partezinha do objetivo total, tá? E acontece muito, as pessoas elas vão fugindo dos processos, né? À medida que elas vão sentindo que aquilo está mexendo, né? Então, o nosso cérebro está lá, opa, volta, volta, volta. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Perguntas para validar o objetivo, né? Depende de quem para esse objetivo ser realizado. Esse objetivo é desafiador para você, isso é importante. Ele afeta outras pessoas, de que maneira esse objetivo afeta outras pessoas, e ele é possível de ser realizado, então é importante a gente validar, né? Ele é possível, né, de ser realizado, e ele é desafiador, ele é um objetivo que você olha e você fala, nossa, eu vou ter que, de fato, correr atrás. Precisa ser, tá? Porque senão ele tá te dando ali um objetivo só por dar. Precisa ser relevante, por isso que já tá aqui. Uma coisa vai ligando a outra, tá? Então, o objetivo dele precisa estar em sintonia com aquilo que ele acredita, que o cliente acredita, né? Ele precisa querer muito esse objetivo para ele persistir, porque o processo não é fácil, né? Você se autoavaliar, enfim, né? Fazer todo o processo, então ele precisa querer muito. E perguntas para avaliar que esse objetivo é relevante. Por que é importante para você? Como especificamente esse objetivo vai entrar em sintonia com o que você acredita? Quem você será depois de atingir esse objetivo? Quem você será se não conseguir atingir esse objetivo, tá? Então, até para você falar, nossa, mas deixa eu, né? Eu não sei, por exemplo, se ele está me dando um objetivo fácil demais, por exemplo, né? Dá para também pegar aqui, né, essas perguntas, tá? Porque a pessoa tem que falar, nossa, eu vou ser uma pessoa totalmente diferente, você, sabe, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade, aí você sabe que ele tá, de fato, te dando um objetivo, né, que é um objetivo que vale a pena trabalhar, tá? Que vai, de fato, mexer com o maior número daquelas casas daquela roda que eu passei para vocês tá? Na sessão, tá? E ele precisa ser temporal, ou seja, ele tem que ter um período para começar e um período para terminar, tá? Ou seja, né, em cada sessão, os clientes, já, desde a primeira sessão ele já sai, mas aqui a gente está pontuando, né, então a gente vai trabalhar com esse objetivo, ele é assim, assim, assado, ele é importante para você por isso, você quer atingir ele, ele é desafiador para você, você vai se tornar uma outra pessoa, sua família vai se transformar, seu filho vai se transformar, enfim, né? Quer dizer, você vai conseguir atingir e vamos colocar aqui um objetivo para isso, né? Então, quando é que vai começar e quando é que vai terminar, tá? O processo, né? Geralmente, dentro do processo de coaching, a gente tenta trabalhar nas próprias 10 sessões que a gente faz, né? Então, eu falo, olha, o teu processo começa aqui e termina aqui. Então, dentro desse processo, a gente precisa atingir esse objetivo. Mas é importante o cliente estar ciente, porque senão ele enrola nas sessões, tá? Então, isso aqui, na verdade, a gente precisa, ok, estou ciente de que eu preciso observar tudo isso para poder fazer o objetivo, tá?
Chegando no objetivo do cliente, isso pode durar, pode ser um processo fácil e cada vez que vocês forem praticando fica mais fácil, né? A gente, isso vai ficar assim bem dentro mesmo e a gente acaba conseguindo fazer de uma maneira bem rápida esse processo. No começo nem tanto, depois fica rápido. E depois eu emendo, né, na mesma sessão, tá? Eu tô especificando o objetivo com ele, fazendo as perguntas e tô fazendo, aqui validando, fazendo ganhos e perdas, tá? Por quê? A gente tem a tendência de fazer um objetivo, né, e olhar só o que a gente ganha com os objetivos que a gente traz, né? Então, todos os objetivos, eu vou fazer isso, e aí eu vou ter isso, eu vou ter isso, eu vou ter isso, isso vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, vai ser bom por isso, vai ser bom por aquilo. Só que toda decisão, né, toda decisão que a gente toma, se eu estou decidindo trabalhar com isso aqui, se eu estou decidindo ir por esse caminho, automaticamente impacta numa perda, né? Quando eu decido fazer uma coisa, eu decido não fazer uma série de coisas e eu tenho perdas no meio do caminho. E muitas vezes a gente não contabiliza as perdas que a gente tem no meio do caminho, tá? Eu uso em conjunto com a ferramenta Smart, Ana. Eu faço o objetivo, primeiro eu acho o objetivo, valido ele, vejo se ele é Smart, vejo se ele tá, né, dentro de todas essas regras Smart, e depois, né, eu vou falar, olha, então a gente pensa nisso que você quer, né, você quer ter isso, isso, isso. Então, legal. Imagina se quando você conquistar isso, o que você vai ganhar conquistando isso que você quer? E aí a pessoa vai falar, eu vou ter mais prazer, eu vou ter mais satisfação, eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ficar feliz vendo meu filho feliz, eu vou me sentir mais realizada como mãe, eu vou, né, enfim, sentir que eu estou cumprindo a minha missão de mãe, enfim, ela vai falar ali, eu vou ver minha família, de ver minha família mais unida, eu vou, né, ficar, enfim, mais em paz comigo, eu vou... Então, tem menos estressada, enfim, tem uma série de coisas que ela pode te dizer aqui. E aí você vai pontuar. Isso aqui é o que geralmente as pessoas veem, tá? Que são os motivadores, né? Isso é fácil, assim, quando a gente está fazendo os objetivos, meio que a pessoa já está pensando nisso. O que geralmente a gente não pensa é o que a gente perde em ter isso que a gente quer ter, tá? E aí, às vezes parece meio ilógico, mas a gente sempre perde alguma coisa, né? Então, por exemplo, poxa, se eu quero, né, trabalhar menos para ficar mais com o meu filho, ok, legal, o que você vai ganhar com isso? Eu vou ganhar tempo com ele, qualidade de vida com ele, eu vou acompanhar o crescimento dele melhor, isso tudo são ganhos. E o que você vai perder, né, tendo mais tempo? De repente, bom, eu vou ter que abrir mão de uma parte do que eu ganho hoje, dos meus rendimentos, então, quer dizer, a parte financeira é uma perda, né? Já teve casos de clientes que eu trabalhei, assim, que ele aceitou um serviço que ele ia ganhar o dobro do que ele ganhava, então, assim, muito bom, mas ele não dimensionou, né, não acordou com a família, não fez esses acordos, e por isso que essa ferramenta de ganhos e perdas é bom, porque às vezes a gente está trabalhando com uma pessoa da família, e essa pessoa, ela precisa pensar na família como um todo, não só nela. E ele aceitou, e achando, nossa, vai ser maravilhoso para minha família, só que ele perdeu tempo com a família, ele tinha que trabalhar até muito tarde, ele já não tinha mais o tempo que ele tinha no outro emprego, e o casamento dele entrou numa crise enorme, porque o filho começou a cobrar, a esposa começou a cobrar, e às vezes, sabe, não há dinheiro que pague, né? Ou às vezes ele poderia ter trabalhado com a família de uma maneira diferente, né? Quando a gente começa a ver quais são as perdas que a gente vai ter no caminho, a gente começa e quais são as pessoas que serão impactadas por essa perda, a gente negocia,
né? Eu, por exemplo, quando eu decidi sair do mundo corporativo e vim pro mundo online, trabalhar só com coaching, eu tive que fazer isso, né? Então, assim, eu vou ganhar isso e eu vou perder isso. Então, eu sentei com meu marido, né? E falei, olha, o impacto vai ser esse aqui, né? Então, assim, ou a gente vai junto como família ou a gente não vai. O que a gente vai fazer? Então, é importante a gente sempre estar validando. Ele precisa saber que, ok, você vai ganhar, mas você vai perder também fazendo isso, tá? Por quê? No meio do caminho, ele pode desistir se ele não tiver consciência do que ele vai perder, tá? Então, ele pode desistir. Então, é importante a gente estar validando. O que você ganha se você não obtiver isso? Porque, assim, a gente não age na vida... se a gente não age, é porque algum benefício a gente tem. Tá? Alguma coisa a gente tem de bom dentro daquela situação que não ficou crítica o bastante para a gente ir lá e sair dessa situação, tá? Geralmente, até pode ser igual, né? O que você perde, o que são os sabotadores, né, de dor, às vezes é até igual o que ele ganha se ele não tiver. Né? Então, por exemplo, se você não aceitar, né, se você não tiver, né, mais tempo com a família, o que você vai ganhar com isso? Ah, eu vou ter, tudo bem, eu não vou ter mais tempo com os meus filhos, mas a gente tem um padrão de vida melhor. Então, isso pode estar sabotando, né, vai sabotar o processo dele, precisa estar presente para isso, né, que ele está ganhando algumas coisas, né, não avançando, não indo pro objetivo, tá? E o que ele perde se ele não tiver esse objetivo? Porque aí a gente mexe com a dor, né? Então, ok, imagina você daqui a 5 anos, se você não conseguir atingir, se o seu filho continuar nessa, se ele continuar agressivo, como é que ele vai ser? Que tipo de pré-adolescente seu filho vai ser? Então, a gente tá o quê? Mexendo na dor, né? A gente tá... Todos esses aqui, o que você ganha, né? Os azulzinhos aí, né? O que você ganha se obtiver isso e o que você perde se obtiver isso são motivadores, tá? Ou você vai motivar o cliente por prazer, né? Falando para ele, olha, os seus ganhos são esses, ou por dor, né? Se você não fizer isso agora, o seu filho daqui a 5 anos vai estar pior do que ele está agora, né? A tua vida, como é que vai estar a tua vida daqui a 5 anos se você não olhar para isso agora, se você não se comprometer comigo agora a fazer esse processo, né? Então, você está motivando pela dor. E, assim, são as duas maneiras da gente se mover, ou é pelo prazer ou é pela dor, né? Então, vem gente que realmente chega muito ferido, né, para as sessões, e vem gente que chega muito esperançosa e fala, puxa, que bacana, olha que legal, eu vou ter isso, vou ter isso, vou ter isso. Mas igualmente, e são esses dois que a gente tem que deixar em evidência, claro, mas a gente precisa deixar presente para eles o porquê que ele não se move e o que ele vai perder se ele se mover, tá? Então, explorar isso com o cliente. Por quê? Porque no final dessa sessão, você vai dizer, legal, então, olha, a gente já viu o que você quer, o que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar com isso. A gente já viu aqui tudo o que você ganha, tudo o que você perde, né, fazendo isso. E aí você vai minimizar essas perdas, você vai gerar um recurso para ele do seguinte, você vai dizer, o que você pode fazer, pensa aqui comigo, o que você pode fazer para minimizar essas perdas? Então, por exemplo, né, eu vou aceitar esse emprego onde eu vou ganhar mais, só que eu vou ter menos tempo com a minha família, né? Então, peraí, primeiro, né, esse objetivo ou resultado, ele afeta negativamente outras pessoas? A gente precisa investigar isso. Afeta, se eu for ter menos tempo com a minha família, eu não vou ter, né, vai afetar meu filho, vai afetar minha esposa, enfim, afeta, né? Ana, eu já vou elucidar mais, tá bom? Então, né, afeta. Como é que você pode fazer para minimizar isso? Então, por exemplo, será que num final de semana, você nunca
induz ele, tá? Ele vai te dizer, eu tô dando aqui alguns exemplos que os próprios clientes me deram. Você não vai falar, você não poderia, então, de repente, pegar um final de semana e sair com seu filho? A gente nunca sugestiona, a gente só pergunta, tá? Então, você vai perguntar, o que você acha que você poderia fazer para diminuir o impacto no teu filho de você não ter tempo para ele? O que você acha que você poderia fazer? E aí ele vai dizer, de repente, poxa, eu poderia pegar um dia, um final de semana e sair com ele, eu poderia, né, levar ele mais para o cinema, enfim. De alguma maneira, a gente sempre tem as soluções dentro da gente. É que a gente não acessa, tá? A gente não acessa, mas de alguma maneira, a gente sempre tem a solução dentro da gente, tá? Então, qual é o objetivo da ferramenta, tá? É você validar o objetivo, sempre o objetivo, tá? Do cliente. E junto a validar com ele, assim, o porquê que vai ser importante ele atingir aquele objetivo, ou seja, o que ele ganha atingindo aquele objetivo, o que ele perde se ele não atingir aquele objetivo, e o que ele perde se ele atingir o objetivo, porque ele vai perder alguma coisa, né, dentro do processo. Ô, Ana, você quer abrir o teu microfone e me explicar o que exatamente você não entendeu? O que você entendeu, o que você não entendeu? Se alguém tiver mais alguma dúvida também, pode me perguntar. Quero. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Então, eu não estou entendendo a congruência aqui, entendeu? Até onde diz que o que você ganha se obtiver isso e o que você perde se obtiver, tudo bem, está muito claro. Uhum. Aí, como é que o que ele vai ganhar se ele não atingir um objetivo que ele se propôs? Uhum. O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar eu estou entendendo assim, ele vai ganhar que ele não vai atingir o objetivo. Não, sempre tem. Geralmente, é aquilo que eu falei, geralmente, assim, as pessoas, ele não se moveu até agora, até esse objetivo, porque ele ganha alguma coisa com isso, tá? Muitas vezes a gente fala assim, eu queria tanto isso, mas sei lá, eu vou ter que despender tempo para fazer isso aqui, entendeu? Então eu fico ali. Então o que ele ganha se ele não for, né? Ela pode ganhar tempo. Ela pode continuar ali, entendeu? Eu vou continuar. Desenho imediato, por exemplo. Exato. Por exemplo, eu pego um aluno meu, né? Uhum. E ele sabe que ele tem que estudar, que ele tem prova, que ele precisa dispor de 1 hora para estudar pelo menos a matéria por dia, que foi vista no dia. Se ele não fizer isso, que ele vai ganhar mais tempo para ficar no Facebook, ganhar mais tempo para ficar na... Aí eu faço isso. E o que você perde? Uhum. Aí os dois de baixo que eu tomei. Aí você vai para a dor. Você vai falar, ok, eu entendi. Olha que interessante. Então, se você não fizer isso, você vai ganhar agora, né? Você vai ganhar mais tempo no Facebook, vai ganhar mais tempo nos seus amiguinhos, no WhatsApp, legal. Agora, imagine o seguinte, você daqui a 10 anos, quando todos os seus amigos conseguiram passar na faculdade que queriam, conseguiram ter o que queriam, o que você vai perder não tendo atingido esse objetivo? Né? Porque ele não está vendo o futuro, ele só está vendo o presente. Ainda mais presente, né? Só vê presente. Então, o que você tem que colocar? Você tem que colocar uma tela, como se fosse uma tela mental, sabe? Para ele, de falar assim, olha, o que você vai perder daqui a alguns anos se você não conseguir esse objetivo? Fala para mim. Se você, né, quando tá lá, você vai estar lá Aí depende do contexto, né? Mas adolescente é bom porque a gente pode até viajar mais, tá? Com adolescente, né? Então você fala, quando você estiver lá naquele empreguinho que você tá rezando sexta-feira para acabar, e você fica deprimido com a musiquinha do Fantástico, entendeu? Então como é que você vai se sentir, né? Não é? Então, é isso, né? Porque aí você é trabalhador, ele vai falar, caramba, não tinha pensado nisso, né? Eu só tô pensando no agora, que eu ganho, que saco, eu vou ter que fazer isso aqui que a Ana tá pedindo, entendeu? Mas assim, o que você vai perder?
né? Se você não atingir. Como é que você vai se sentir sabendo que você tinha possibilidade e você não atingiu? Porque você não se esforçou, tá? Então, você gera isso nele, ele vai entender que... Por que é importante, né? Para adolescente, para pai, é uma ferramenta boa para qualquer idade. Porque você vai despertar nele, assim, a consciência para todos os lados, entendeu? Olha só, você sabe que você vai perder, você sabe. Você vai perder tempo, de repente essa meia horinha, uma horinha. Aí, para ele, né, pode ser difícil. Ele vai falar, poxa, aí você vem para as perguntas de baixo. Você fala, ok, como é que você pode fazer, então, para ser menos doloroso para você ficar uma hora a menos sem internet, entendeu? Sem Facebook e tal. Como é que você pode fazer, né, para poder continuar mantendo contato aí com seus amigos, falando com eles, né, e estudando, entendeu? E aí, você tá o quê? Falando para ele, olha, dá para fazer as duas coisas, mas vamos pensar junto uma solução, porque senão ele vai desistir. Ele vai desistir, entendeu? Porque quando começar a ficar difícil e os amigos começarem a chamar ele não vai ter pensado e ele vai falar, ah, não fiz, porque sabe como é que é, entendeu? Então, acaba ficando mais difícil. Ok. Deu para entender agora, Ana? Sim, mas eu vou trabalhar ela mais um pouco, ler mais um pouco. É bom. E tentar visualizar a situação para ver se eu consigo dominar. Isso. A ferramenta, dominar a ferramenta. Inclusive, a Ana deu a sugestão aqui, e eu vou fazer isso. Eu não consegui fazer essa semana foi bem corridinha para mim, mas até o final dessa semana eu já consigo fazer. Eu vou montar um grupo pra gente, tá? Porque aí a gente consegue ir trocando nesse quesito, assim, olha, testei essa ferramenta, né, olha, né, apliquei, tive essa dificuldade, tive essa outra aqui. Eu acho que isso vai ser bem importante, tá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre essa ferramenta? Daniel, não tô vendo o Daniel. Deixa eu ver. Não, né? Ninguém... Não, para mim tá ok. Essas duas ferramentas, elas são conteúdos da administração. Tanto a Meta Smart, quanto essa de forças e fraquezas. É lógico que ela está adaptada, né? Ela tem outra estrutura. Mas o conceito é bem parecido. Então, para mim, ficou mais fácil de entender. Muita coisa, viu, Daniel? Um dos motivos eu sou administradora de empresas, né? Um dos motivos, assim, eu adaptei muita ferramenta de liderança. É o que eu falo, né? Os pais são líderes, né? Da vida dos filhos. Não, e funciona perfeitamente. Olhando agora tudo isso, como encaixa, perfeito. Né? Então dá pra gente... Funciona bem dessa maneira que você colocou. A gente está estimulando para a resposta vir de lá para cá, né? Exato. A gente está dando a resposta, a gente está mostrando para ele, induzindo ele a achar dentro dele mesmo a resposta para aquele problema. Né? Exatamente. É isso aí. Muito legal. Então, esse é o conceito. Legal. Essa é a ferramenta, né, de objetivo, tá? Que é a da terceira sessão, né? Então, a gente fez lá a primeira, segunda sessão, terceira sessão, objetivo, tá? E aí a gente vai trabalhar na mesma sessão essas duas ferramentas. Ah, Jaqueline, eu posso trabalhar em sessões diferentes? Pode, né? Mas, assim, eu costumo trabalhar as duas na mesma sessão. É como eu vi mais eficiência nas ferramentas, tá? Porque eu já amarro uma ferramenta na outra, tá? A ferramenta do objetivo e essa ferramenta aqui. Agora vamos para a próxima. Peraí, deixa eu tirar isso daqui. Que é essa aqui. A próxima sessão, que seria a quarta sessão, eu já entro trabalhando com o cliente sobre valores, tá? E também, igualmente, dá para trabalhar com adolescentes, dá para trabalhar com os pais, é uma ferramenta também muito boa para trabalhar, tá? E valor, gente, assim,
Eu disse lá para vocês que para vocês trabalharem bastante, se tem uma coisa que vocês precisam fazer, né, ficarem bons, são nas perguntas, né? Você vê, eu tô inclusive em cada ferramenta colocando algumas perguntas complementares, mas é importante, sabe, imprimir, ter ali aquelas perguntas, sabe? E dentro do processo você vai ver assim, poxa, o que eu fazia, né, no começo? Eu sempre ia avaliar se eu fiz as melhores perguntas. E dentro dessa né, coaching, e dentro disso eu aprendia muito. Eu falava, poxa, eu poderia ter perguntado isso aqui, né? Seria, de repente, a resposta dessa pessoa fosse mais efetiva. E com o tempo isso fica natural. Você vai aprendendo a fazer as perguntas certas no momento certo, e isso é prática, né? Mas para facilitar, em cada ferramenta, eu estou colocando aqui quais são as perguntas de fato que, né, são interessantes. E dentro dessa questão, então, fazer perguntas é importante, e no processo de transformação do cliente, principalmente falando em família, identificar os valores é o que vai virar a chave do cliente para coisas que ele precisa mudar e para as responsabilidades que ele precisa ter, tá? É através da identificação de valores que o cliente ele começa a perceber por que ele age de determinadas maneiras, por que o filho age de determinadas maneiras, por que o marido age de determinadas maneiras, tá? É tudo através da ferramenta de valores. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, bem especificado, coloquei que para uma sessão de valores, a gente sempre tem que ter em mente que os valores são estados emocionais que governam as decisões, eles são únicos, eles são de cada indivíduo e eles vão apontar para o que é mais importante na vida daquela pessoa, né? E eles são padrões de comportamentos, né, que ocasionam um julgamento do que é importante na vida daquela pessoa, tá? Então, trabalhar valores transforma mesmo a vida da família, tá? É uma sessão que a gente precisa trabalhar com muito carinho, muito cuidado. Eu coloquei toda aqui a questão do sistema familiar e os valores, como é que os valores eles vão se formando, né? Então, por exemplo, quem trabalha com crianças menores, né? Então, crianças, o que as pesquisas científicas já comprovaram? Que crianças com menos de 9 anos, elas tendem, né, a ter, né, elas vão se prender muito a características, a definições que são intrapessoais para valores, né? Ou seja, de dentro, né, aquilo que está dentro delas, de dentro para fora. Então, o que isso significa? Que as crianças menores, elas tendem a pegar mais os valores que são dos pais, né, aquilo que foi colocado para ela, né, de valor. Por isso que, o que eu gostaria também que vocês fizessem é que pegassem cada ferramenta e fossem atrelando as ferramentas anteriores, tá? Na ferramenta anterior, eu expliquei dos ciclos. E é importante na fase lá da descoberta a gente verificar em que ciclo está essa mãe, em que ciclo está esse pai, para a gente ir construindo. Então, se eu estou atendendo, a Irene atende, né, crianças, né, pais com crianças, eu sei o seguinte, que eu preciso trabalhar fortemente os valores desses pais, para que esses pais consigam, né, ensinar valores sólidos para os filhos, tá? Por quê? Porque nessa fase eu tô ainda, né, nessa questão de olhar para dentro, né, receber dos pais aquilo que os pais estão me dando e para depois me formar, tá? Agora, na pré-adolescência, que aí, né, já vem, é tão interessante porque o que as pesquisas dizem? Que, ora, os pré-adolescentes, eles estão nesse processo intrapessoal, ora, eles estão no processo de olhar para fora, que é o processo interpessoal, de começar a olhar o sistema da comunidade, começar a prestar atenção nos comportamentos das outras pessoas, né, fora sistema familiar, né, que é o sistema da comunidade. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Os pais, eles vão precisar, claro,
olhar para os valores da família igualmente ainda é uma fase que os pais conseguem inserir bastante valores para os filhos, mas eles também já vão, se nunca trabalharam valores, eles também vão ter que começar a ficar atentos a se os filhos já, né, já estão, que hoje cada vez mais precoce, né, que se os filhos já não estão pegando valores e hábitos, enfim, né, e comportamentos do sistema, né, não só da família, mas do sistema também, tá? Agora, na adolescência, né, já volta, então eu coloquei aqui, tá, dos 9 aos 11 anos de idade, eles não têm definida, eles estão ainda vendo, né, estão experimentando, eles vão começar a experimentar mais o mundo, e aí é importante os pais terem definidos os valores muito claramente aqui, porque senão na adolescência eles vão ter um problema, né? Agora, os pais que já têm filhos adolescentes, que é o meu público, por exemplo, né, são pais que já têm filhos adolescentes, os filhos já têm valores formados. E aí eu tenho que envolver o pai, a mãe e os filhos nos valores, tá? Porque os filhos já precisam ser ouvidos, né? Inclusive, na sessão, numa das sessões agora do programa, acho que a Irene estava, a mãe falou, né? Uma mãe falou, olha, depois que você falou sobre essa questão dos valores, eu fui conversar com meu filho, né? O filho dela tem 18 anos, ela falou, e eu descobri que eu não conhecia o meu filho. Eu perguntei para o meu filho qual era o principal valor dele, e o meu filho disse que o principal valor dele era a lealdade, né? E aí eu entendi o porquê que quando os amigos dele ligavam tarde da noite, ele falava, mãe, eu preciso ir lá. Esse meu amigo está precisando de mim. Eu preciso ir. E a mãe brigava com ele e falava, você não vai sair, tá tarde, né? Toda aquela preocupação de mãe. E ele ficava muito desapontado, e ele ficava muito mais agressivo, e ele ficava muito mais rebelde, porque aí o adolescente fala, minha mãe não me entende, meu pai não me entende. Né? Por quê? Porque o adolescente já tem valores formados. E aí a gente precisa respeitar, ou seja, acolher, né, e ensinar que eles têm valores e que esses valores podem, né, deixa eu tirar aqui, tá, toda hora, acho que agora não vai aparecer mais. E que esses valores, eles podem ser vividos da melhor maneira possível, tá? E aí vem aqui a questão da identificação. Eu fiz um guarda-chuvinha porque eu gosto bastante de explicar valores dessa maneira, tá? É importante vocês saberem e conseguirem repassar para o cliente de vocês que a gente tem valor fim e a gente tem valor meio, tá? Então, nós temos, imagina dentro desse guarda-chuva, o que o cliente quer, o que todo mundo quer, o que nós queremos, é sempre a felicidade, tá? Que é isso aqui, ó, essa palavrinha aqui, tá? Só que cada pessoa, né, baseada na experiência de vida, naquilo que ela foi pegando como certo, como errado, ela foi criando os valores dela, que são esses valores aqui, que são valores fins, tá? O que são os valores fins? Os valores fins são aqueles valores que eu não posso explicar de uma outra maneira que não seja depois com a palavra felicidade, tá? Então, por exemplo, quando eu tiver muita paz, como é que você vai se sentir quando você tiver muita paz? Aí a pessoa vai te falar, eu vou me sentir muito feliz. Então, quando a pessoa, ela não souber mais explicar aquela palavra, senão com a palavra felicidade, aí você sabe que você conseguiu chegar num valor fim, tá? Então, a Ana tá perguntando, se eu estiver atendendo a mãe, eu preciso fazer uma sessão com um adolescente? Não. Se o seu atendimento é com a mãe, você vai repassar, né, esse conhecimento e vai pedir, ela é o agente de transformação da família. Tá? Então, você vai pedir para que ela converse com o restante da família e descubra os valores familiares, tá bom? Do filho, do marido e assim por diante, tá? Onde é que a gente confunde? Por que é importante, principalmente quem vai trabalhar com adolescentes, né?
Claro que para todo mundo mas para o adolescente é muito bacana a gente explicar isso, porque ele entende o seguinte, que ele pode ter opções, tá? Então, por exemplo, adolescente, e por conta da adolescência mesmo, tem muito liberdade como valor, né? Liberdade, né? Então, bastante, a maioria dos adolescentes tem. E aí, legal, quando você sentir que você tem muita liberdade, nossa, aí eu vou estar feliz, né, da vida. Então, ok, é um valor fim. Só que aí a gente tem os valores meios. E o que são os valores meios? São todos aqueles valores que a gente acha que é o nosso valor principal e não é, mas que a gente usa para atingir esse valor fim, tá? Então, por exemplo, família. Família não é um valor fim, família é um valor meio. A gente decide ter família para sentir alguma coisa, tá? Então, por exemplo, para mim, a família pode significar respeito, né? Então, né, quando você tiver sua família toda harmoniosa, do jeito que você quer, por que você decidiu constituir uma família? Né? O que família significa para você? Família significa para algumas pessoas segurança, para algumas pessoas amor, para algumas pessoas respeito, né? Então, família significa coisas diferentes para as pessoas, né? Então, por isso que a gente precisa fazer as perguntas certas. Dinheiro. Então, dinheiro, o que dinheiro significa? Para algumas pessoas, poder, para algumas pessoas, segurança, para algumas pessoas, liberdade, né? Ter dinheiro significa, eu vou me sentir livre, eu vou ter liberdade, né? Então, é sempre assim, ó, eu começo investigando aqui o valor meio para conseguir achar os valores fins do cliente. E por que é bacana a gente explicar isso e trabalhar isso com pais e com adolescentes? Para entender que eu posso ter várias maneiras aqui, né, para atingir esses valores, né? Então, por exemplo, vícios, né? Por que você fuma? Eu fumo porque eu me sinto livre, né? Então, legal, assim, mas quais são os outros valores meios, ou seja, quais são as outras atitudes, quais são as outras coisas legais que você poderia fazer e que não te prejudicasse para você também se sentir livre? O que você poderia fazer, né? Para você continuar se sentindo livre, mas não necessariamente dessa maneira. Por exemplo, essa mãe mesmo, ela relatou, né, que o filho dela também tinha como valor a liberdade, e como adolescente, né, enfim. E ele pediu para trabalhar. Eu quero trabalhar, só que ele não precisaria trabalhar. Ele tem uma condição de vida muito boa e ele não precisaria trabalhar. E os pais falaram, imagina, eu quero que você estude, porque, né, você tem tudo, você não precisa trabalhar. Mas não era pelo dinheiro. Quando a gente não tem claros os valores dos nossos filhos, a gente confunde. Porque onde está dinheiro? Dinheiro é valor meio e trabalho também é valor meio. Então a pessoa não trabalha porque ela quer dinheiro, a pessoa trabalha porque ela quer ou alguma coisa disso aqui. Segurança, não tá todos os valores aqui, tá? Os valores eu coloquei numa outra tabelinha, né? Que eu coloquei só alguns para exemplificar. Mas a pessoa, o filho, quando ele chega com alguma demanda, ele quer satisfazer algum valor fim, assim como a gente também quer, assim como o parceiro ou a parceira também quer. E se a gente tá só aqui nesse âmbito, mas para que você quer trabalhar? Você tem dinheiro, você foi no raso. Você não entendeu por que aquela pessoa quer trabalhar. E quando essa mãe percebeu que o filho queria liberdade, e ele queria a liberdade dele trabalhando para ter o dinheiro dele, para ele se sentir livre, né? Ela falou, poxa vida, né? Eu poderia ter deixado ele trabalhar, né? E o que aconteceu? Ele ficou frustrado, ele não podia trabalhar. Onde ele foi buscar a liberdade dele? Nas drogas. Né? Então, se eu não posso ser livre dessa maneira aqui, então, de alguma maneira, a gente vai achar um meio de viver pelo nosso valor. Tá? Então, se eu não posso viver por esse valor dessa maneira que eu quis aqui, então eu vou arrumar uma outra maneira, né? Para viver por esse valor. E aí ele foi para esse lado. E então, assim,
tudo isso para vocês perceberem o quanto é importante uma família descobrir os valores que ela tem, né? O quanto é importante para uma família saber o que move cada membro da família. Isso explica muitos comportamentos dentro da família, né? Então, por exemplo, a religião a gente busca, né, de repente, para ter espiritualidade, de repente, porque me traz paz, né? Por que você tem a religião que você tem? Por que você buscou uma religião? Ah, porque me traz paz. Ah, porque né, me traz espiritualidade. Espiritualidade é importante para mim. Então, a gente sempre vai buscar por que você decidiu ter filhos? Por que você decidiu ter filhos? Né? O que filhos significam para você? Não necessariamente, nem para todo mundo, filho significa amor, tá? Filho pode significar realização, né? Filho pode significar um monte de coisa para outras pessoas, tá? Então, é super, super importante. É uma sessão bem bacana que a gente faz como, né? A gente faz através de perguntas. Então, aqui, ó, eu tô colocando, né? Essa ferramenta do Parent Coach de valores, ela vai explorar o ponto de vista do cliente, tá? Sobre tudo que cerca ele, né? Até que você consiga achar os 5 principais valores, que são os valores que nos movem, né? Que são os nossos 5 principais valores, tá? Alinhar os valores, né? Com as decisões e ações futuras. Então, a gente vai entender quais são os valores e esses valores, eles precisam estar alinhados com o objetivo da sessão anterior, que agora você vai começar a construir com o cliente isso. Não adianta você construir com ele, né, nada se ele não descobrir qual é o valor dele, tá? E não vai fazer sentido para ele. E aí ele vai começar também a ter conflito com as outras pessoas da casa, porque ele não entende, né, como é. Dentro do método SER, que é o método que a gente viu no passado, o valor, ele vai gerar o significado, e é muito importante a gente ter o significado, né? Então, a gente saber quais são os valores vai dar a oportunidade para esse pai de saber, né, Ana, não. Os 5 principais valores não são as 5 forças, tá? Valor é o que é mais importante para você. Você vai se mover para atingir aquilo, tá? Então, é até interessante vocês, né, fazerem as perguntas que estão aqui para vocês mesmos, né? Até para vocês entenderem e acharem os valores de vocês. As forças a gente usa, né, para atingir o objetivo, né? Quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho alguma coisa, o que eu posso usar? As minhas forças de assinatura, que é o modo como eu me movimento. Agora, eu vou me movimentar para quê? Sempre para atingir os meus valores, tá? Sempre em direção aos meus 5 valores principais, tá? E eles são pessoais e eles são diferentes. Então, você precisa entender os seus e você precisa entender os da sua família. Porque aí você vai começar a entender, e essa família vai começar a entender o porquê que as pessoas agem do jeito que elas agem dentro daquele ciclo familiar, tá? Então, ele vai criar, né? Ele gera uma ação consistente, porque ele é uma bússola, né? Um mapa, porque a pessoa vai entender que se ela desviar desse caminho, né? Se ela não for em direção aos valores, se ela não fizer os valores da família, ela não vai conseguir dirigir essa família, né? E aí, até traçando aqui um paralelo, Daniel, né? É a mesma coisa, eu trabalhei muitos anos na área corporativa, e todas as vezes que eu ia para uma empresa que tinha problemas, eram empresas que não tinham valores claros. Empresas onde os funcionários não sabiam quais eram os valores da empresa, né? E a família, ela nada mais é do que uma microempresa, né? Uhum. E a gente precisa ter os valores muito claros de cada pessoa da família, né? E claros e comunicados. Fica muito mais fácil da gente falar para o outro. De repente, eu estou chateado com a minha esposa, estou chateado com o meu marido, e eu vou falar para ele, né? Em termos muito mais concretos de, olha, eu fiquei chateado com isso aqui, porque eu me senti desrespeitada. E respeito, para mim, é um valor importante,
né? Olha, todas as vezes que você me proíbe de fazer isso aqui, eu me sinto muito mal, porque liberdade para mim é muito importante. Então, você consegue comunicar melhor. Você não fica só, sabe, eu tô chateada, né? Porque a gente não sabe conversar com o outro, a gente não sabe comunicar. E muitas vezes a gente nem sabe o que está movendo a gente, o que está ferindo a gente, né? Então, descobrir os nossos valores traz para a gente possibilidade de investigar melhor a nossa própria família, tá? Uhum. Inclusive para a criança, né, ou para o adolescente, né, que está se formando, Sim. Ele ainda não tem, né? Ele tá buscando toda essa informação. E se a família proporciona isso de uma maneira clara, fica muito mais fácil o entendimento para ele, né, do que é e do que acontece dentro da casa dele, né? Quais são os valores daquela casa, né? Exato, Vai exatamente. fazendo parte da construção desse indivíduo. Exatamente. Porque quando não tem, muitas vezes a ação não está congruente com a fala, né? Uhum. E o filho não sabe, então ele não está entendendo ali o que está errado dentro dessa construção aqui, eu não estou entendendo, né? Então, ter valores claros vai edificar todo o processo ali mesmo, da casa, tá? A Irene está falando, às vezes nem os pais sabem os valores. Irene, eu vou mais longe. A maioria dos pais não sabem quais são os valores, na verdade. Tá? A gente não para, a gente acha que sabe, porque a gente tem conceito de valor diferente, assim, sabe, da sociedade. Então, você pega meio que você acha, assim, que é honestidade, é respeito, sabe? Você vai pegando valor, assim, só que você não se investiga. E geralmente, quando a gente se investiga, não saem esses valores. Não são esses valores que saem, entendeu? E aí você fala, caramba, olha só, e tá tudo bem, porque todos os valores são bons, né? Desde que a gente se movimente de uma maneira, né, boa para eles. O que acontece é que quando a gente não sabe, acontece isso, né? Eu muitas vezes vou pegar uma coisa que não é boa para mim, que são os vícios, por exemplo, para chegar no meu valor, né? E isso aí é o que começa, né, o perigo. Ok. Então, aqui, ó, eu coloquei as perguntas para identificação de valores, tá? Eu sigo exatamente essas perguntas aqui. Fui puxando realmente, assim, quais são as perguntas, porque a ferramenta de valor, né, a que eu aprendi no MBA, ela era muito rasinha. E eu sentia que não ia. A Irene, inclusive, né, até falou, ela tem um baralho de cartas de valores, né, que eu não conheço ainda, mas a Irene, né, pode falar mais sobre ele, mas ela falou que é bem bacana. E já vi vários coaches aí, renomados e famosos, fazendo o seguinte, eu coloquei para vocês a planilhinha, né, um documento, um PDF, que tem lá valores, né. Então, eu já vi pessoas fazendo o quê? Eu pego aqueles valores e mostro para o cliente e falar, desses valores aqui, quais são os valores que mais se identificam com você? Eu, particularmente, não gosto dessa linha, tá? Eu gosto de, primeiro, acionar o cliente, fazer o máximo de pergunta possível para o cliente, para eu entender, para que ele entenda o processo, porque não sou eu já sei isso. Quem tem que saber é ele. E muitas vezes a gente dando de mão beijada, só falando, olha, tá vendo desses valores aqui? Escolhe, ele pode escolher o que é o mais bonitinho, sabe? É o que esse aqui parece bacana. Então, não me parece muito acertado fazer dessa maneira, tá? Para mim não funcionou. Então, como é que eu faço? Eu faço essas perguntas, tá? São perguntas que a gente vai investigar. Então, eu vou falar para ele, olha, pense nesse objetivo que a gente traçou para você, né? Por que esse objetivo é importante para você? Né? O que esse objetivo vai te trazer de sentimento? Aí ele vai falar, eu vou me sentir muito realizado. Aí você anota, tá? Realizado. Tá, e quando você estiver muito, muito realizado, como é que você vai se sentir? Nossa, eu vou me sentir muito feliz.
Então, você sabe. Agora, ele poderia falar, eu vou me sentir muito satisfeito. Aí, você continua investigando, tá? Ah, legal. E quando você se sentir muito satisfeito, você tiver muita satisfação, o que você vai sentir? Como é que você vai se sentir muito satisfeito? Aí, ele vai, né, poderia falar, eu vou me sentir realizado. Então, opa, não era satisfação, né? Ah, realizado. E quando você tiver muita realização, eu vou me sentir feliz. E aí você sabe que você chegou, né? Então, você vai perguntando até a pessoa falar, eu vou me sentir bem feliz, tá? Esse é o parâmetro. E aí você vai perguntar tudo que a pessoa tem. Pensa no teu filho, né? Ou nos seus filhos, se tiver mais de um. O que os filhos representam para você? Representam amor, né? E quando você se sente muito amada, eu me sinto feliz. Então, amor é um valor fim para ele, tá? Então, a gente sempre vai investigando, né? Aí vai na tua família, de uma maneira geral. O que família significa para você? O que casamento, se a pessoa for casada, se não for, descarta, né? O que é mais importante para você na vida, né? Então, a pessoa pode falar, de repente, para mim... às vezes ela volta para uma coisa que você já perguntou e tá tudo bem. Às vezes ela te dá uma informação que é super importante, porque às vezes ela pode falar, o que é mais importante para você na vida? Os meus filhos. Mas aí você já perguntou o que filho significa. Então, ok, né? Você pula para a próxima pergunta. Mas às vezes ela pode falar, o mais importante para mim na vida é o respeito. Opa, peraí, respeito? Olha que legal, né? Para adolescente é a mesma coisa, Irene. É a mesma coisa, tá? Eu não mudo pergunta para adolescente, não. Claro que algumas eu não pergunto, né? Eu, de repente, coloco estudo, o que estudo significa para você, o que seus amigos, porque adolescente adora amigo, né? A gente meio que vai vendo ali, né? Ou tem alguma coisa que você queira pra caramba, assim, entendeu? Ter, né? Ou tem alguma coisa que você teve, né? Teve algum momento da tua vida que você tenha se sentido muito, sabe, assim, muito importante, muito legal, que você tenha conquistado uma coisa bacana. Então, a gente sempre vai tentando imaginar, né, situações do dia a dia daquela pessoa que a gente atende, tá? Não precisa só ser essas perguntas. Qual que é a chave? Imagine situações do dia a dia, né? Que você, né, imagina. Então, as perguntas são boas para isso. Você pode ir fazendo as perguntas poderosas e você pode ir pedindo para a pessoa ir anotando. Ou você pode dividir a pessoa no grupo e pedir para uma pessoa ler e eles discutirem, cada um falar o teu. Dá bem certo isso para grupo, assim, tá? Para fazer a questão de valores, né? Cabe, a pergunta de vício cabe bastante. Principalmente para adolescente, porque você não precisa perguntar que vício é, né? Você pode, de repente, para não constranger, você pode dar o exemplo do cigarro, que é um vício, né? Ou adolescente gosta de baladinha, bebida, né? Mas você não precisa falar bebida exagerada, mas tipo, cara, você bebe, você fuma, né? O que isso traz para você, se você tem algum desses, né? Ou você pode falar, se você tiver algum vício, coloca o que esse vício te traz. Não necessariamente que ele precisa se expor, né? E colocar qual é o vício, mas é bem importante. Eu digo no grupo, né? Porque no individual, aí você pode até fazer uma investigação mais, né? Quem aí trabalha com isso. Claro que aí são os psicólogos, né? Que aí vão trabalhar com essa questão aí mais profunda. Pense em uma conquista de um bem material que tenha sido até agora o mais importante para você, né? E o que isso proporcionou de sentimento. Então, de repente, poxa, eu consegui comprar minha casa, né? O que isso te proporcionou? Segurança, né? E quando você se sente muito seguro? Eu fico feliz, né? Então, casa para alguns é segurança, casa para alguns é liberdade, casa para alguns é poder, depende do tipo de casa, do tamanho da casa, né? Do que aquela casa significou para você, tá? Mesma coisa, trabalho, né? Até aqui, ó, tá vendo? Ó, pense num comportamento indesejado que você tenha, né? E se esse comportamento trouxesse uma coisa boa, o que seria, né?
Por exemplo, teve uma cliente que falou assim, eu não gosto de brigar. Então eu fico quieta, eu me calo, e eu também não gosto de me calar. Tipo, se o meu marido faz alguma coisa pra mim, eu fico chateada, mas eu não falo, né? Eu me calo. E isso pra mim é um comportamento indesejado meu, porque eu não queria ser assim, mas eu sou. Eu falei, tá, e se esse comportamento te trouxesse apenas uma coisa boa, o que seria? Ela falou, não tem briga, né? Se eu não falo, não tem briga. Aí eu falei, tá, e aí quando você não briga, o que isso te traz? Não ter briga na tua família, o que te traz? Ela falou, paz. Né? Então, às vezes a gente deixa de fazer também coisas para satisfazer o valor, né? Então, paz para ela era uma coisa muito importante. Então, ela não queria entrar em briga, não quer entrar em discussão, ela vai sempre, sabe, recuar, tá? Se a pessoa tem algum hobby, adolescente às vezes tem, andar de skate, né, tocar violão, né, cantar, compor, enfim, né, tem algum hobby, o que significa para você, né, o que te traz de bom, né, atividade física também, né, também, tá? Então, essas perguntas aqui, elas vão remeter... Irene, muda para mim, por favor, seu microfone. Só para... Please. Né? Essas perguntas aqui, para cada pergunta, uma anotação, tá? Do que o cliente falou, né? E aí, a gente vai avaliar. Então, você vai, depois que você perguntar, né? Todas as respostas que você vai avaliar. Primeiro, se esse valor apareceu mais de uma vez, né? O que é bem comum, as pessoas falarem a mesma coisa. Aí você vai vendo que aquele bem material significou para o cliente segurança, filhos significam segurança, e aí você tem, inclusive, argumentos, e a pessoa mesmo, né, que vai falando, caramba, olha quantas coisas eu faço para atingir esse valor meu. Então, quer dizer, eu posso ter opções, né? Eu posso, de repente, né, uma pessoa... Eu vou falar de mim agora, né? Quando eu descobri isso, meu valor número 1 era segurança. E eu estava muito infeliz no trabalho que eu estava, mas eu não saía. Por que eu não saía? Porque o meu valor número 1 era segurança. E trabalho, o que era para mim? Segurança. Então, quando eu percebi isso, eu falei, como é que eu posso continuar me sentindo segura, né? Arrumando outras maneiras de me sentir segura que não seja, né, ficando nesse emprego que eu não quero mais, que eu não amo mais, entendeu? E aí você, né, percebe que, poxa, eu posso gerar outras opções para mim, né? Não precisa ser só aquela. E graças a Deus. E é isso que é legal, né, de saber. Então, você vai dizer para o cliente quais foram os valores que ele falou, né? Se for presencial, você vai mostrar, se for online, você vai falar, olha, você falou esse valor. E aí você vai pedir para que ele, né, daqueles valores que ele falou, claro que é importante você mencionar quantas vezes ele falou cada valor, tá? Porque isso já é um indício, né, muito forte. E você vai pedir para que ele, daqueles valores, né, tire os 5 principais, né? Aquele que, na visão dele, ele considera que sejam os 5 principais valores. Sempre vem mais, tá? De 5 valores, né? Na dúvida, né? Aí, poxa, eu perguntei um monte de coisa e, né, não consegui. Depois que você fizer toda essa análise, se você sentir necessidade durante o processo, nesse começo, você pode usar, né? Ou a tabelinha de falar, olha, o que saiu para você foram esses, e dá uma olhadinha nessa tabela, vê se tem mais algum aqui que de repente você não tenha lembrado o nome, entendeu? Aí você pode falar. Tá? Você pode, ou você pode usar como a Irene tem as cartas, né? Olha, saíram esses valores aqui, né? Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui com essas cartas para ver se sai, né? Se você se identifica com mais algum. Mas aí ele já entendeu a lógica, ele já entendeu que, né? O que é valor meio, o que é valor fim.
só com essas perguntas que você fez, tá? Aí ele consegue, né, linkar melhor, tá? Então, eu sempre aconselho no final para quem quer usar. Eu não uso, tá? Eu deixo o próprio cliente falar, né? Dentro desses 5 valores, os valores têm critérios, tá? Então, a gente vai pedir para o cliente agora descrever o que significa cada valor para ele. Então, você vai falar, olha, seus 5 principais valores são esses aqui, né? Agora, eu quero que você me diga o que significa, por exemplo, né? Deu amor, legal. Fala para mim o que é amor para você. O que é amor? Quando é que você se sente amado? Como é que você se sente amado? O que as pessoas precisam fazer para que você se sinta amado? Né? O que é para você amor? O que é para você respeito? O que é para você honestidade? Porque além da gente ter os nossos valores, a gente tem critérios para esses valores, né? Amor, para mim, pode ser uma coisa totalmente diferente do que é para o Daniel, do que é para a Ana, do que é para a Irene, né? Muito diferente do que é para a Andrea. Então, amor pode ser uma coisa totalmente diferente, né? E é importante também o seu cliente saber que tem critérios. Então, dentro da família, eu posso ter, por exemplo, eles podem identificar que tanto o marido quanto a mulher, ou tanto a mãe quanto o filho, né? Enfim, a composição que for, eles têm o amor, mas fala, poxa, mas o meu primeiro valor é amor e o dele também, a gente vive brigando. Mas assim, o que é amor para você e o que é amor para ele? Né? O que é? A gente precisa também aprender a comunicar isso. Olha, amor para mim é isso. Filho, né? Você fala, você me respeita. Mas assim, o que é respeito para você? Né? Você precisa deixar claro isso para os filhos. Você vai falar, olha, aqui nessa casa você gritou e aqui nessa casa não é admitido isso porque a gente tem como valor o respeito. E respeito para nós é isso, isso, isso e isso, tá? Então a gente precisa comunicar, não é falar só a palavra, mas é comunicar o que é aquela palavra, né? Da mesma maneira que o adolescente já pode também começar a se comunicar, né? Olha, você fez isso e, poxa, eu tô me sentindo desrespeitado e respeito para mim é isso, isso, isso. Ou amor para mim é isso, isso, isso. Amor para um pode ser, eu gosto que vem, que me abraça, que me beije, para o outro, não, né? Não é isso, não é esse tipo de coisa que vai fazer essa pessoa se sentir amada, tá? E também, os valores têm uma hierarquia, tá? Então, assim, a gente vai pedir, tá? Os 5 principais valores, eu pulei a hierarquia, tá? Primeiro você vai pedir para o cliente decidir 5, depois você vai pedir para ele colocar em ordem de prioridade, tá? Então, coloca para mim do mais importante para o menos importante dentro desses 5, qual é a ordem que você dá para os seus valores. Então, ele vai colocar a ordemzinha dele e depois você vai pedir para ele te dar quais são os critérios de valores que ele tem, tá? E aí você vai explorar com o cliente comportamentos que validem aqueles valores, tá? Então, o que você pode? Olha, aonde mais você vê, quais as atitudes, os comportamentos, as ações que você toma, que você vê que você está vivendo por esse valor aqui, segurança. Aí a pessoa pode falar, eu não, de repente, deixo de fazer isso porque eu não me sinto seguro. Eu faço isso porque eu acho que eu vou ter mais segurança se eu fizer. Então, você vai explorando. Porque o importante é sempre que o cliente entenda nessa sessão que ele se move pelos valores, que tem hierarquia de valores e que os critérios de valores que ele tem são diferentes dos critérios de valores de outras pessoas da mesma família dele, tá? Por quê? Porque ele vai precisar levar esse conceito para a própria família. Ele vai precisar conversar com o filho, ele vai precisar conversar às vezes com a esposa, com o marido, enfim, né? E é super bacana isso, porque já faz uma diferença imensa a gente saber os nossos, né?
Mas é muito lindo quando a gente consegue fazer dentro de um processo desse com que os pais descubram os valores e façam valores para a família. Porque é assim, né? Quando a gente casa, eu levo os meus, meu marido trouxe os dele. E a gente nunca parou para conversar sobre valores, né? Família é assim. Então eu vivo pelos meus, ele vive pelos dele e a gente quer, né, que as nossas filhas peguem todos. E não é assim. Então, o legal de conversar é o que é importante para mim, o que é importante para você, quais são os meus valores, os seus valores, e quais são os valores que a gente quer passar para nossa filha, né? Quais são os valores que a gente quer ter na nossa família. E aí, criar esses valores. E é importante criar junto, né? E viver por eles. Porque pais, não adianta a gente falar, né? Não adianta, por exemplo, você falar assim, ai, para bonitinho, né? Para ficar bonitinho. Honestidade, para mim, é um valor muito importante, né? O respeito, para mim, é um valor muito importante. Só que teu filho vê você gritando no trânsito, né? Aí o teu filho vê você, de repente, dando lá dinheiro pro guarda, né? Vê mentindo. Então, quer dizer, né? O quão congruente eu sou com os valores que eu estou colocando. Quando a gente percebe que a gente não pode viver por aqueles valores, então nem é bom a gente colocar, né? Nem é bom a gente dizer que aquilo é um valor da família, se a gente não tiver a certeza que a gente vai poder viver por aqueles valores, né? Então, transforma a família, transforma a maneira como as pessoas se veem, né? Dentro do sistema familiar, causa bem mais entendimento, porque a partir daí, né, você pode orientar, né, e fazer com que o cliente realmente busque dentro, aliado ao objetivo dele, como é que ele pode, né, viver por esses valores. Então, o que ele precisa fazer para atingir o objetivo dele, mas sendo congruente com os valores que ele tem, né? Porque também não vai adiantar nada. E como é que ele pode levar isso para a família dele? Como é que ele está comunicando os valores para o filho? Eu sempre termino as sessões gerando aprendizado, tá? Então, eu sempre pergunto, né? Não sou eu que concluo, eu estou concluindo aqui para vocês, né? Claro, mas é o cliente que tem que concluir isso, tá? Então, você vai fazer, você vai explicar, você vai falar para eles, esses aqui são os seus 5 valores, olha todos os comportamentos que você já identificou aqui, né? O que você aprendeu com tudo isso? O que você pode fazer a partir de agora para, né, comunicar os teus valores para a tua família? O que você pode fazer a partir de agora para descobrir os valores das outras pessoas da sua família, né? E sempre, por que isso é importante para você? O que isso vai fazer, né? Vai trazer de bom para esse objetivo aqui? Porque sempre tem, tá? Uma relação, né? E isso é importante, tá? Valores é uma sessão muito, muito, muito importante, tá? Então, eu fiz questão de trazer, assim, o mais completo possível, dentro de tudo que eu já testei de valores, assim, de perguntas e de maneiras de se explicar valor, né? Vocês têm alguma dúvida sobre essas ferramentas? Querem falar alguma coisa? Vou tirar aqui, pronto, pra gente ter aqui, né? Pode falar, Ana. Desmuta. Tem que desmutar. Então, eu, por exemplo, não vou aplicar o coach na minha família. Eu ainda tenho um filho de 35 anos em casa, sou casada há 30 anos, mas geralmente vivo... Tem alguns, assim, alguns, não vou dizer conflito, mas alguma coisa que não combina com o meu jeito de ser, com o jeito do meu marido de ser. Acho que eu estou descobrindo agora que são os valores, né? Isso, cada um tem um valor de segurança, por exemplo, né? Ele é muito conservador, eu sou mais imediatista, tererê, tererê. Eu, por exemplo, eu posso aplicar essa ferramenta com o meu marido e com o meu filho
só para a identificação dos valores da minha família? Não só pode, como deve. Deve aplicar. Não é que você pode, você tem que aplicar, entendeu? Porque é assim que a gente, né, é transformando a nossa vida, né, a nossa maneira de ver que a gente consegue passar, né? Então, eu sou totalmente a favor. Você pode aplicar, descubra os seus primeiro, né? Assim, descubra, né? Comunique, né? Puxa aí a tua família, né? Envolva a tua família. E é muito bacana quando se descobre, porque você começa a ver, sabe? A perceber, a pegar, falar, poxa, agora eu tô entendendo por que ele age assim, né? Eu agora entendi. Eu descobri por que eu tô tão rabugenta. Né? Então, é bem bacana, porque a gente vai entendendo que, assim, cada pessoa tem a sua maneira, né, de enxergar a vida, de se satisfazer, né, da vida, e a gente usa esses recursos e a gente faz ou deixa de fazer as coisas para satisfazer valores, isso é claro, tá? E aí a gente precisa realmente ficar bem presente para isso. Beleza. Tá? Mais alguém? Não? Legal, gente. Então é isso, né? 1h40 nós estamos aqui. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, né, por hoje, é claro que pode ser que surja, né, aplicando as ferramentas, falando, lendo, enfim, mas a gente já está aí, né, fazendo a quarta sessão, né? Quarta sessão eu faço valores, tá? É bem legal, eu demorei bastante tempo para fazer essa ordem, porque valores na ordem que eu aprendi vinha lá depois de fazer, inclusive, objetivos não, fazer missão, fazer propósito, fazer umas outras coisas antes. Mas eu não via muita lógica, sabe? Porque se o valor, ele move a gente, como é que eu consigo saber o resto, né? Se eu não sei nem os meus valores. E quando eu inverti, eu comecei a ter resultados muito maiores, assim, de primeiro fazer a pessoa descobrir, né? Então, a gente descobriu lá as forças. Isso já dá agora a gente está descobrindo os valores. E aí a pessoa, ela vai entendendo e ela vai querendo se mover, né? Porque ela vai falando, olha que legal, né? Eu tô me descobrindo. E aí ela vai querendo se mover. Pode falar, Ana. Então, eu tô um pouco resistente com essa ferramenta aqui de ganhos e perdas. Uhum. Aí queria uma sugestão sua, como é que eu faço para treinar e para dominar, né? Essa ferramenta. Você pode pegar um objetivo seu, Ana. Você pode fazer com você, inclusive. Você pode falar, o que eu, de repente, uma coisa que eu gostaria. Eu vou fazer para mim. Vou fazer com um objetivo que é para mim. E aí você vai treinando, eu quero isso. Isso é smart? Vai lá e faz, entendeu? Vê se é smart. E vê, se eu conseguir isso, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar isso. O que eu vou perder? Eu vou perder isso. Você pode fazer com você. Tá? Ok. E aí você vai ver que ela é uma ferramenta, para você ter uma ideia, assim, acontece muito de eu fazer uma sessão só, né? Às vezes, sabe? Principalmente adolescente, né? Tinha uma adolescente que eu atendi, que ela estava em crise, assim, ela estava querendo desistir da faculdade no último ano. E ela foi para o interior, ela se esforçou muito para passar numa federal, e ela não estava aguentando, sabe? Ela realmente entrou num processo assim, eu não estou aguentando ficar aqui nessa cidade que é um ovo, que não tem nada para fazer, e eu quero voltar, e eu quero São Paulo, e eu não estou nem aí, eu vou jogar tudo pro alto, entendeu? E eu fiz ganhos e perdas com ela, uma sessão de ganhos e perdas, porque no caso dela, ela só estava vendo as perdas, né? E aí, ela mudou, ela falou, cara, eu entendi, assim, que, ok, eu tenho perdas, mas eu também tenho ganhos, né? E eu posso conviver, né, com essas perdas,
Por quê? Né? Porque aí eu fui fazendo 2 vezes. Eu fiz a mesma ferramenta 2 vezes com ela. Do tipo, o que você vai ganhar vindo para São Paulo? Né? O que você vai perder vindo para cá e trancando a tua faculdade no último ano? Né? O que você vai ganhar? Então, eu fiz essa ferramenta e depois eu fiz as mesmas perguntas, né, para ela, né, sobre uma outra ótica, assim. E ela foi pegando, ela falou, nossa, né, porque ela falou assim, eu poderia ter feito essa faculdade aqui em São Paulo, não precisava ter ido para Araraquara, né. E aí eu falei, legal, mas assim, como é que seria, né, ter feito aqui? Como é que é a faculdade daqui? Né? Quais são os ganhos que você teria fazendo uma faculdade aqui? Como é que é a faculdade daqui? Como é que é a faculdade daí? Entendeu? É tudo uma questão de ganhos e perdas. E as pessoas não param para analisar isso, entendeu? E aí ela viu o seguinte, que a faculdade que ela queria fazer aqui fechou. E ela não tinha se tocado. Olha como a gente entra num processo louco, né? Eu falei, tá, mas você estava querendo, né? Você falou da faculdade aqui de São Paulo. Não, mas ela já até fechou. Eu falei, então, mas se ela fechou, como é que ficaria, né? Qual é a opção? Não tem opção, entende? Mas a gente entra num processo maluco porque a gente não faz essa comparação, tá? Então faz com você. Eu acho que vai te dar mais clareza de fazer. Ok. Tá bom? Obrigada. Tá joia. Gente, obrigada então, tá? Por hoje a gente vai encerrando. Eu vou subir aqui ó, a sessão, vou colocar lá no grupo, tá? E aí, terça-feira que vem, então, no mesmo horário, tá? A gente tem para falar de mais 2 ferramentas, tá bom? É isso. Se vocês tiverem alguma coisa, alguma dúvida, enfim, durante o processo, vão me falando, tá? Eu vou criar o grupo para a gente poder se comunicar melhor, tá bom? Um beijo para vocês, então, e até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.